Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com Espiritismo pelo canal Onda Espírita. Bom dia, boa tarde e boa noite. Feliz em poder estar desse período do dia com vocês. E hoje, não posso esquecer, pelo canal Onda Espírita, onde honrosamente eu faço parte dessa equipe. Venha conhecer. Tá certo? E é muito importante vocês colocarem os seus comentários, dê um positivo, se não gostou, dá uma dica para nós, porque nosso trabalho é filantrópico, aonde nosso objetivo é levar o conhecimento a quem é adepto, aos que são simpatizantes, aos que querem conhecer a doutrina espírita. Para todos, isso é muito importante. Compartilhe, vamos conhecer. E eu falo para vocês, eu estou honrada, mas ao mesmo tempo preocupada, porque assim, falar de um personagem como Paulo de Tarso, que foi assim praticamente o homem que levou o cristianismo primitivo, o início do cristianismo para o mundo, um homem culto, que foi preparado, veio para uma família já, digamos assim, financeiramente preocupada com a educação dele, se educou na melhor faculdade do mundo, top do mundo, com os melhores educadores gregos, falando várias línguas e além dos dialetos. Então, era maravilhoso. Teve Abigail, uma doçura de noiva, conheceu Gesiel, Estevão, o irmão da Abigail, que vieram juntos para poder ampará-lo, mas o Sinédrio estava em primeiro lugar, que nós falamos no primeiro vídeo, era aquele lugar, o Sinédrio era como se fosse o lugar onde tinha o poder de legislar as leis, de comandar, era esse o objetivo dele. Então, após o desencarne da querida Abigail, o objetivo dele era Ananias. Ananias, vamos falar de Lucas. Eu falei para vocês, sempre não. Eu falei no vídeo anterior que Lucas era o anjo protetor de Paulo de Tarso. Ele praticamente era um carteiro. Ele levava as coisas, ele trazia. Aonde ele estava era tão interessante que ele tinha um santo protetor maravilhoso, porque todo mundo ia preso, os cristãos iam preso, menos o Lucas. Então ele entrava e saía da prisão onde estava Paulo. Ele foi assim, vamos dizer assim, o carteiro dele naquele período, de levar e trazer as mensagens para quem precisava, ou levar notícias de Paulo, trazer notícias das pessoas para o Paulo. Foi um maravilhoso trabalho dele. E no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 10, Lucas conta que Ananias era um sapateiro. E ele vivia em Damasco, era muito conhecido naquela região. Foi um discípulo de Jesus, onde ele fundou uma igreja e as pessoas eram simpatizantes. Aquilo incomodou Saulo. Não, Damasco, uma cidade progressista, jamais poderia ter no centro de Damasco uma igreja. Não, ele não ia admitir, então ele se preparou para chegar para Damasco. E Ananias estava lá já aguardando, porque sabe, as notícias chegam. E Ananias preocupado com o que poderia acontecer com ele. Então foi interessante esse acontecimento. E tem um outro acontecimento interessante que está ligado à nossa cidade de São Paulo. São Paulo já leva o nome de Paulo. E lá vai acontecer um caso extraordinário dessa transformação de Saulo para Paulo num lugar em Damasco que chama-se Rua Direita. Olha que interessante. Aí nós vamos lembrar da nossa cidade. Eu sempre perguntei, por que São Paulo tem o nome da Rua Direita? Por que será? Que história que é? Eu não sei se está associado a isso, sinceramente, eu não tenho esse conhecimento, mas eu achei muito interessante a nossa cidade chamar São Paulo e ter a Rua Direita, onde teve essa rua teve um acontecimento nessa transformação de Saulo e Paulo, que eu vou contar para vocês já. Então, Ananias era o sacerdote. E nesse interim, que Paulo já estava a caminho de Damasco, Jesus, através de um sonho, ele conversou com Ananias e disse assim: Ananias, eu vou pedir algo para você. Pode falar. Eu quero que daqui a 3 dias você vá na Rua Direita, na casa de Judas. Judas era um nome muito comum, não era o Judas que era o discípulo de Jesus, que fez parte dos 12, não. É Judas. Judas era um frequentador da igreja de Ananias e conhecia todo Damasco, né? Porque Damasco era uma cidade progressista, era por isso que Paulo já estava assim muito preocupado em que Ananias e o cristianismo pudessem tomar conta daquela cidade. Aí ele falou, tá bom, o que eu vou fazer lá? Você vai lá
e você vai curar Saulo. Ele, o quê? Mestre, com todo respeito, como é que eu vou fazer isso? Esse homem já está vindo com documento para me prender e ele pode até me matar. Como é que o senhor quer que eu vou lá curar ele do quê? Confia, por favor, acalme-se, Ananias. Acalme-se, que você vai lá e você vai curá-lo daqui a 3 dias. Não, mestre, mas como é que eu vou? Eu vou encontrar com Saulo. O quê? Eu vou. Mas, mestre, ele é o instrumento em que eu escolhi para propagar o cristianismo para todos. E essa vai ser, eu não posso desistir dele. Ele é o que tenho. Eu vou falar com ele. Ananias já percebeu que o caso era sério. Então eu vou curá-lo do quê? Ele vai estar cego, Ananias, e você vai curá-lo. E você vai instruí-lo, porque você é o meu discípulo. E olha o que você fez em Damasco. Você vai instruí-lo sobre o evangelho para que ele leve a boa nova, como você está fazendo. Mas só que ele pode levar em todas as línguas que aqui se é falada nesse mundo. Então, por gentileza, Ananias, ele vai estar sobre a sua responsabilidade. Ananias ficou, e fique em prece, Ananias, que você vai ter que ir lá daqui 3 dias. Ananias ficou na espera dos 3 dias. Nesse interim, Paulo de Tarso chega às portas de Damasco, já pronto, com toda a sua, digamos assim, com todos os seus juntos, com a sua comitiva. Naquele momento todos saem correndo e aquela luz impacta ele. É uma luz impactante e ao mesmo tempo balsâmica, muda a atmosfera. Ele não consegue enxergar, ele fica totalmente desorientado e cai. E olha para lá e tenta palpar, não consegue, olha, tenta olhar novamente, não consegue, aquela luz atrapalha, os olhos dele ficam completamente escuros. E ele fala, quem sois? Quem és? E aquela atmosfera balsâmica o envolve e ele diz, por que me persegue, Saulo? Por que persegue os que estão comigo? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus. E mais uma vez, carinhosamente, aquela atmosfera o envolve, porque Saulo era um homem da razão. Era um homem das leis firmes e duras. Aquilo o envolve de uma tal maneira que ele... O que o Senhor quer de mim? Gente, isso é muito emocionante, me emociona. Jesus, gente, Jesus no livro fala. Jesus diz, todas as traduções, olha que coisa maravilhosa. Ele diz, a necessidade, Saulo, dos homens se harmonizarem no trabalho comum e a edificação de todos em meu nome. Levanta-te, Saulo, entra nessa cidade. Será dito a você o que fazer. Você será acolhido. E por favor, eu tenho algo a te dizer. Nada pode fugir à lei de meu Pai, que é seu Pai, que é o Pai nosso. Então, o que você terá que fazer, que vai ser feito para você, você pode escolher ou não. Mas eu não posso mudar a lei, porque nesse momento você teve todo um conhecimento e os sinais. Mas a partir de agora, será pelo sofrimento. E ele continua, ele acaba entrando na cidade totalmente cego. Judas o encontra e leva para sua casa, na rua direita. E Ananias já está lá aguardando ele. Ananias o cura os olhos. Ele volta a enxergar depois de 3 dias, aliás, né? Ele vai para a casa de Judas e após 3 dias, Ananias comparece. O cura. Passa todas as instruções para ele. Visita o templo. Ele começa a conhecer Jesus.
ele começa a entender o Evangelho, assim como Estevão, que era Gesiel, entendeu. E ele começa a ver essa missão que não torna difícil, mas aquilo vai o envolvendo, ele vai conhecendo, porque ele é um homem estudado, ele vai entendendo a situação. E durante 16 anos, entre insultos, críticas, açoites, peregrinação, fuga, perseguição, chamado de traidor pelos seus compatriotas. Ele falava de Jesus como se o conhecesse. Falava sobre Jesus, levava. Trabalhou como tecelão, que era a sua profissão. Passou fome, frio, sem banho, dormiu pelas ruas e sempre lembrava da doce Abigail e sempre das palavras: ame, trabalhe, persevere, perdoe, acredite e espera. Ele estava sempre ali. Passou por tudo isso, essas situações. E lembramos que é interessante, no vídeo passado, Gesiel, que é Estevão, ele salva um cônsul. É um cônsul comandante, que ele passa a ser como se fosse um escravo da navegação, e ele salva ele. E esse cônsul se sente assim, digamos, endividado com ele quando ele sofre uma doença que é a própria, ele se contagia, né, como eu expliquei, com a própria doença do cônsul. O cônsul não mata ele, coloca ele numa cidade e é acolhido por Pedro. E esse cônsul fica muito grato por ele. No vídeo passado, eu errei. Eu falei para vocês que ele se chamava Paulo Sérgio. Não, ele se chamava Sérgio Paulo. Tá ok? Então estou corrigindo, tá certo? Era o cônsul Sérgio Paulo, que por coincidência encontrou com Saulo, e nesse encontro ele comentou, porque Saulo ele era conhecido, ele era um cidadão romano. Conversando, ele falou sobre esse Estevão, que era Gesiel. Ele falou de Gesiel naquela época, mas ele viu quem era Estevão. E ele salvou a vida dele. E o próprio Paulo falou, o Saulo falou com ele, com esse cônsul, né, que não é Paulo Sérgio, é Sérgio Paulo, sobre que conhecimento do Gesiel, sobre o cristianismo. E esse cônsul, ele tinha tanto carinho por esse Gesiel, que ajudou financeiramente a fundar na cidade de Neopáfis, que era a parte romana, um templo cristão. Foi nesse momento que Paulo sentiu a gratidão, que esse homem não era cristão, ele era um romano, tinha por Estevão. Então ele disse que em homenagem ao Estevão, pelo carinho que ele tinha para com ele, o cônsul para com Estevão, e pelo carinho que Estevão cuidou dele, ele de Saulo iria se chamar Paulo para homenagear a caridade do Estevão e a gratidão do cônsul. Por isso que de Saulo ele se transformou o nome em Paulo de Tarso. Que interessante, né, gente? Eu achei maravilhoso passar isso. E bom, gente, apesar dos açoites, da humilhação, da peregrinação, do apedrejamento que ele sofreu, ele segue de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, se decepciona muito, que teve um período que ele estava muito cansado, ele sofreu muito açoites em 2 cidades, ele estava assim acabado, e ele viu a Grécia era o sonho dele, porque foi lá o berço da educação dele, ele entrou todo animado, mas foi humilhado, caçoado, saiu de lá triste, partiu para Coríntios, onde ele foi abraçado por um casal amigo conhecido, que era o Áquila e a Prisa, que apoia, e junto ele começa a construir uma igreja naquela cidade de Coríntios. E nesse período, né, ele começa, que ele está ali envolvido nessa construção, ele começa a receber cartas e pedidos das outras igrejas, dos outros templos que ele foi fundando, foi indo, porque ele falava a língua, ficava mais fácil. Ele foi observando que ele já estava muito cansado, ele não ia conseguir atender a todos, porque eles estavam querendo orientações para dar continuidade ao trabalho deles. Ele não estava conseguindo, isso justamente sobre tudo aquilo que ele pregava, que era muito importante.
Então, em prece, Jesus veio e disse a ele, que eu achei maravilhoso: não temas, prossegue ensinando a verdade, não atormente com as necessidades de serviço, é natural. É natural que você não pode assistir a todos, mas é possível, pelos poderes do Espírito, poder resolver os problemas escrevendo a todos. Olha só, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, ele diz Jesus, mas no conteúdo espiritual, tanto do seu verbo como a escrita, como do seu exemplo. Estevão vai estar contigo, vai te ajudar e vai te amparar para que você possa ampliar esse benefício através da escrita em espírito. E Lucas estará contigo, amparando e ajudando quando necessário. A partir deste momento, Paulo começou a escrever as cartas e as epístolas, né? Para todos. Que interessante. Foi esse momento mais um passo dessa grande missão de levar, como todos nos próprios livros, Fonte Viva, no Consolador, no Fonte Viva, no Consolador, que é toda a doutrina espírita, que é o que Jesus falou, né? Que viria o Consolador para poder trazer toda a essência do Evangelho ditada pelos Espíritos. Maravilhoso. Então, ele começou a escrever. Mas em 64, pós-Cristo, eclodiu um incêndio enorme em Roma. E Nero idealizou, planejou e botou fogo em Roma. E saiu em viagem. Destruiu os distritos, foi uma catástrofe. Quando voltou como um herói, dizendo que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu, mas ele ia tirar Roma das cinzas, porque ele queria perpetuar no poder. Então ele botou fogo e depois disse que ele ia salvar e ia reconstruir o circo. Nesse período em que ele estava lá todo naquela multidão, né? Falando sobre todo como um herói que ia salvar Roma daquela catástrofe grandiosa que ele não sabia, alguém da multidão grita: mate os cristãos. Pronto, Nero ficou feliz. Não vamos julgar se aquilo lá já era programado. Não, vamos deixar a imaginação. Mas ele ficou feliz, era tudo o que ele precisava. Aí a multidão ficou eufórica. E ele, como era o salvador, né? Ele ofereceu cruzes, azeite quente, chibatas e deixou todo mundo livre para caçar os cristãos. O coração de Paulo de Tarso sangrou nesse momento de tristeza. E foi ele ficou triste. Aí foi quando os cristãos começaram a se reunir em catatumbas. Naqueles lugares sombrios, féticos, frios, era um lugar e eles se escondiam tudo ali. E Paulo continuou levando a palavra do Cristo, consolo, para que eles não desistissem, para que pudessem continuar no que puderem, mas ali eles estavam protegidos para se serem reunidos. E o interessante é que o sinal dos cristãos para se reunir nas catacumbas era esse, ó. Era a cruz. Então sabiam que quando faziam o sinal da cruz, é que eles estavam indo para as catacumbas para escutar Paulo, que Paulo fazia toda a parte evangélica e Pedro cuidava dos doentes, que lá apareciam, dos velhos. Era essa a vida dos cristãos. Nesse período, ele é preso. Lucas não estava com ele. Quando ele foi preso, por ele ser um cidadão romano, ele foi até Nero. Nero queria falar com ele. Quando ele chegou até Nero, Nero colocou assim para ele, como se ele fosse cristão. Por que ele estava agindo daquela maneira? E ele disse assim, muito olho no olho para Nero: não estou aqui apenas em meu nome. Estou em nome de todos os cristãos. Lembre-se, Nero, o sinédrio, poder, não é eterno.
Enquanto os patrícios fugiam do fogo, os cristãos iam de quarteirão em quarteirão, tentando apagar o fogo e ajudando, auxiliando os feridos. Nero sentiu aquele impacto. Na hora, o comandante da guarda chegou e falou: você quer que eu mato ele agora? Nero falou: não, porque ele era um cidadão romano. E ele tinha influência grandiosa, porque muitos cônsuls, pessoas do Senado, conheciam Paulo de Tarso. Sabiam da capacidade dele intelectual. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma liberdade dele para ele vigiada. Vamos olhar ele de longe. Colocaram ele numa casa simples, muito pobre. E Lucas ia lá. Lucas pegava as cartas, levava, trazia, continuava fazendo o trabalho dele. Entrava e saía, tranquilo. Deixaram ele lá. 3 vezes por semana ele ia até a prisão para poder dizer: estou aqui. Um dia antes, na véspera do grande reinauguração do circo, todo mundo, a cidade alvoroçada, todo mundo já preparando, né? Que é aquele famoso, né? O pessoal gosta do circo, pão e vinho. Tava todo mundo feliz. Nero aproveitou esse instante que tava todo mundo tinha, como digamos assim, o caso estava mais morno, né? Caso Paulo de Tarso, que a prisão dele ficou, digamos assim, uma notícia grandiosa e de impacto para todos. Levaram Paulo de Tarso e ele foi degolado. A espada cortou a cabeça dele. Naquele instante, ele, segundo Emmanuel, relata que ele foi levado em espírito a um lugar com uma atmosfera mais saudável, como se fosse embaixo de uma árvore, aonde ele continuou cego. Ele já estava fora do corpo, mas cego, completamente cego. E ele escuta um passo e ele diz: Ananias, é você? Ananias, é você? E Ananias responde: sou eu, Paulo. Paulo, eu tive a missão de trazer uma vez a visão para você ser o discípulo de Jesus e apóstolo do Evangelho do Cristo, e eu consegui fazer. Mais uma vez, o grande mestre me pediu para que eu trouxesse a visão a você, para que você visse o mundo espiritual. Naquele momento, as vestes de Paulo se modificaram. Ele começou a enxergar, olhar, e assim começou a ver tudo aquilo que ele fez. Ele quis, pelos desígnios, visitar e ver tudo aquilo que foi feito, e principalmente em Jerusalém, e ele conseguia, com a visão espiritual, de ver as igrejas, as pessoas, as cartas, tudo o trabalho. E muito feliz, junto com Ananias, ele observa aquelas figuras que estão se formando. No meio, Jesus. Do seu lado direito, Estevão. E do seu lado esquerdo, Abigail, se aproximando dele. E ele feliz, ele consegue estar com ele. E Jesus fala: venha conosco, Paulo. Agradeça, como diz, aqueles, né, como em agradecimento, porque ele conseguiu, por todos os desafios que ele enfrentou, por toda a resistência que ele teve, ele conseguiu colocar o Evangelho dentro dele e conseguiu passar para todos de uma maneira saudável, sem guerra, uma maneira de paz, como Jesus, os ensinamentos do Cristo, e aí está até hoje. Em espírito é convidado a participar da equipe do Espírito Verdade, e ele participou da codificação espírita, porque tem relatos de Paulo, tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo. E dessa maneira eu tenho certeza que, se ele ainda não reencarnou, ele está junto com Jesus, amparando e ajudando o nosso planeta. E com isso, meus queridos, minhas queridas, eu encerro com muito carinho. Espero ter trazido a vocês um pouco desse personagem maravilhoso
esse personagem que foi de grande importância para o cristianismo no mundo, Paulo de Tarso. Um beijo no coração e até o próximo Minutos com o Espiritismo, e que a paz de Jesus esteja com todos.